Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos voltando hoje, então, com o nosso estudo bíblico, sobre eclesiologia. E o que nós vimos até aqui? Nós finalizamos as marcas essenciais da igreja. Quais são? Unidade, pureza e verdade. E qual pergunta essas marcas respondem? O que é a igreja? Pensando em responder o que é a igreja, e o que nós estudamos através das Escrituras e no auxílio do livro A Igreja, nós dizemos o seguinte: a igreja ela é una, ela é pura e está alicerçada na verdade. Porém, domingo passado nós ensinamos sobre as marcas de uma igreja verdadeira. E qual pergunta as marcas de uma igreja verdadeira responde? Como a igreja verdadeira pode ser identificada? Não é difícil nós encontrarmos pessoas que fazem essas perguntas. Primeiro, o que é a igreja? A igreja é um local, a igreja são pessoas, a igreja é este prédio. E hoje nós estamos habilitados, aptos pelas Escrituras Sagradas de responder o que é a igreja. E muitos outros também perguntam, mas como saber qual é a igreja certa? Hoje nós também estamos habilitados a respondermos, porque nós aprendemos como identificar a igreja através de marcas práticas da igreja, como a fiel pregação da palavra, como a correta administração das ordenanças e como a fiel aplicação da disciplina restauradora. Então, através dessas marcas, nós conseguimos identificar, tanto para nós quanto para outros, como para auxílio de outras pessoas, a isso. Hoje nós iremos lidar com uma quarta marca. Ela não foi destacada no livro A Igreja, do pastor Jeffrey Johnson, porém, ela é uma marca essencial dos batistas. Tá? Os batistas creem na membresia regenerada como uma marca essencial da igreja. É um distintivo batista e nós iremos aprender isso hoje, a membresia regenerada, a igreja de crentes. Antes de nós irmos para as afirmações, porque primeiro nós iremos ver a tradição batista, depois iremos ter uma visão bíblica do Novo Testamento, por fim retornaremos à visão batista e concluiremos o nosso tema, a membresia regenerada, seguindo esse layout, tá? Mas antes eu queria fazer um contraponto com algumas citações, tanto presbiteriana, quanto também de João Calvino, para que a gente possa fazer uma comparação com o que nós já vimos sobre a igreja invisível e visível, e ali a gente consiga perceber algumas pequenas diferenças, tá? Primeiro vamos definir o que nós estamos dizendo em relação ao que ao tema, a essa marca membresia regenerada. Olha só, referimos-nos a esse distintivo eclesiológico como a igreja de crente. Tá? E o que nós estamos dizendo isso? Nós estamos afirmando que a igreja local é uma igreja composta de crente, ou seja, mais comumente a membresia regenerada da igreja, nascida de novo, O que é regenerado? Aquele que nasceu de novo, de fato, tá? Então, essa é a nossa definição. Como nós definimos isso? Que é a igreja que é constituída por crentes apenas. Então, algumas afirmações reformadas sobre a igreja invisível e visível. A primeira é a Igreja de Cristo, por James Bannimer, tá? É uma eclesiologia muito importante para os reformados, de fato muito completa, mas, porém, ela terá algumas diferenças, pois ela é presbiteriana. E aqui a gente já vai encontrar algumas. A igreja invisível é formada de todos e ninguém mais, além dos eleitos, que estão unidos de forma vital a Cristo. Aquilo nós aprendemos
sobre a igreja invisível estudando o livro do pastor Jeffrey Johnson, e nós não vimos diferença alguma. De fato, a igreja invisível é formada de todos e ninguém mais além do que os eleitos, tá? Enquanto a igreja visível é formada de todos aqueles que professam a fé em Cristo, juntamente com os seus filhos. Não vimos tantas diferenças, porém tem uma significativa que é aqui, juntamente com os seus filhos. E aqui não é o seu filho que vem com você à igreja. Aqui, de fato, já está subentendido o ponto do batismo infantil mesmo, tá? Essa criança é o entendimento contrário ao crer para pertencer. E aonde nós temos uma estrutura que nós podemos lembrar e entender aonde ela está sustentada, alicerçada, é quando nós nos lembramos de Israel, a antiga aliança, na antiga aliança, né? Por quê? Nós temos então os filhos naturais de Abraão. Israel é constituído dos filhos de Abraão, mas nós sabemos, quando nós olhamos as Escrituras, que Israel tinha um Israel dentro de Israel. E o que é isso? É os filhos na fé, os filhos espirituais de Abraão. Quando nós... Se lembra comigo aí da passagem de Elias, que ele está na caverna, e diz o Senhor, só sobrou eu. E o Senhor diz a ele, não, eu preservei para mim 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então fica ali presente que aqueles 7.000 são os crentes mesmo, é os filhos espirituais, é o que nós podemos chamar, olhando para esse entendimento presbiteriano, da igreja invisível. E esta igreja invisível está presente dentro do aspecto visível da nação de Israel, que são os filhos naturais. Tá certo? Quando nós olhamos a antiga aliança e o povo de Israel, nós chamamos que ela era composta deste povo misto, de salvos e não salvos. Os salvos na antiga aliança não eram salvos só porque eram filhos biológicos de Abraão. Os salvos eram aqueles que tinham a fé de Abraão, aqueles que creram na promessa, creram em Cristo Jesus, no Cristo que haveria de vir. Nós cremos no Cristo que veio, eles criam no Cristo que haveria de vir. Entenderam aqui? Então, uma comparação, quando nós olhamos aqui, nós temos esse círculo maior que representa toda a nação de Israel, os filhos naturais, e esse círculo menor representa os filhos naturais, os filhos espirituais, os filhos na fé de Abraão. Então aqui, um Israel dentro de Israel. Os membros da igreja invisível não podem ser vistos. De fato, Elias não tinha noção, né, desses 7.000 que o Senhor preservou para si mesmo. Então, olha assim a comparação que a gente consegue identificar bem aqui, nem percebidos pelos olhos humanos, pois o seu chamamento é um chamamento interior do Espírito, e o relacionamento deles com Cristo é espiritual, e não pode se ver. Então, tudo isso que nós vimos aqui em relação à igreja invisível, nós vimos também no livro A Igreja do pastor Jeffrey Johnson. Ao passo que os membros da igreja visível estão à vista de todos por meio da profissão exterior de que fazem. Qual o contraponto aqui? Somente o Senhor conhece o coração. Somente o Senhor sabe aquele que verdadeiramente é o convertido. E nós, como nós identificamos o crente de forma visível? Por pública profissão de fé, pela profissão e seu testemunho, por aquilo que ele diz. E pela conexão externa em que se encontram com Cristo, medida que gozam os privilégios e as ordenanças que ele instituiu. Ou seja, o nosso envolvimento com os meios ordinários que estão ali ensinados nos evangelhos sobre o que é a igreja local, sobre os meios de graça, sobre o fazer parte da igreja local, como a participar das ordenanças, do culto solene, estar exposto e sendo ensinado pelas Sagradas Escrituras. Os membros da igreja invisível estão ligados por um relacionamento interior com Cristo. A transformação que o Senhor fez, naquela ideia do Israel dentro de Israel. Tá? Quem são os filhos espirituais de Abraão? Aqueles que tinham a fé de Abraão, que tinham um chamamento e uma transformação poderosa de Deus dentro de si.
com consequência de terem ouvido o seu chamamento interior pelo Espírito Santo, chamado eficaz, e foram vitalmente unidos a Ele por meio da fé, estão unidos a Cristo de fato, tá? Unidos ao Senhor. Os membros da igreja visível estão ligados a Cristo por meio de uma conexão exterior. A ideia de um corpo misto, de um povo dentro de um povo. Como consequência de haverem obedecido ao seu chamamento externo pela palavra, o chamamento externo, por que externo? Porque é a pregação pública, a pregação pública da palavra de Deus, onde é anunciada e as pessoas ouvem e veem. E foram agora feitos por ele participantes dos privilégios externos, das ordenanças e de uma condição eclesiástica. O povo de Israel, toda a nação, tinham privilégios externos. Todos eles participaram, quando obedeceram e viveram de fato a lei de Deus, adentraram a terra prometida. Eles gozavam daquilo que o Senhor deu visivelmente a todos. Na travessia do Mar Vermelho, todos eles desfrutavam dos meios a qual Deus deu para preservar aquele povo no deserto. E boa parte deles até mesmo eram infiéis a Deus, murmuradores, mas todos eles comeram do maná, todos eles comeram das cordonizas, todos eles participaram dos bens de Deus ali. Porém, quem é o salvo? O salvo é aquele que estava unido de fato a Deus pela fé de Abraão. Amém, irmãos? Entenderam aqui? Então nós temos, para que a gente entenda, porque são diferenças muito sutis. Aqui nós temos então a igreja em dois aspectos: visível e invisível, da igreja universal e una. Para os batistas, não são somente dois aspectos, não é duas igrejas, dois aspectos, visível e invisível. Para os batistas, não é somente um aspecto, mas é uma expressão. A igreja local é a expressão da igreja invisível. Logo, aquilo que se pode dizer da igreja invisível, se pode dizer da igreja visível por meio do seu testemunho. Vamos ver então um reformador muito importante a nossa tradição, João Calvino, um dos principais reformadores protestantes, acreditava na ideia de um corpo misto. Aquilo que nós vimos a modelo do povo de Israel, um povo dentro do povo. Mas ele acreditava esse corpo misto aonde? Na igreja local. O que significa que a igreja visível na terra inclui tanto verdadeiros crentes, quanto pessoas que professam a fé. E esse entendimento é o que muitos têm, tá? Mas que podem não ser genuinamente regeneradas. Uma vez que somente o Senhor conhece o coração das pessoas, somente Deus sabe quem de fato é os seus, então, essa ideia de corpo misto, ela pode ter somente, seguindo o modelo, lembrando o modelo de Israel, aqueles que eram os filhos naturais, que aqui na igreja é aplicada como aqueles que são somente os crentes visíveis, que participam da igreja local, ouvem e aprendem a palavra, participam das ordenanças, participam dos sacramentos, mas pode não ser de fato um transformado, pode não ser de fato um convertido. Calvino argumentava que enquanto estamos na terra, a igreja visível é composta por um corpo misto de pessoas. Ele reconhecia que, embora a igreja devesse ser uma comunidade de crentes autênticos, é inevitável, ou seja, não tem como evitar isso. Vai existir pessoas que são verdadeiramente convertidas que não são verdadeiramente convertidas dentro dela. Para Calvino, apenas Deus conhece o coração humano. Então, irmãos, claro que nós concordamos em muito aqui com Calvino. Quando nós olhamos para Israel, foi inevitável que ali existisse dois aspectos, o visível e o invisível. O que nós precisamos pensar é se isso se aplica mesmo à igreja do Novo Testamento e principalmente ao aspecto da igreja local, tá bem? Então, para Calvino, a igreja visível, a igreja local, é imperfeita e contém tanto trigo quanto joio, como diz a parábola de Jesus em Mateus 13, do versículo 24 a 30. Então, para fundamentar a ideia deste corpo misto, muitas vezes o que vem
para o argumento é essa parábola do joio e do trigo. E quando nós olhamos a parábola do joio e do trigo e não damos uma atenção tão especial, o que nos aparenta é isso mesmo, que ali nós podemos aplicar de fato a igreja, e da mesma forma que o joio cresce em meio ao trigo e só o Senhor irá separar naquele grande dia, assim também é a igreja local. O que nós precisamos entender e aprender é que se realmente o joio e o trigo, essa passagem faz referência à igreja ou não, tá? E isso nós vamos ver mais à frente. Agora nós vimos as afirmações tanto de presbiteriano como de João Calvino, o entendimento do corpo misto, esse entendimento que ele é muito mais colado à antiga aliança, como foi constituído o povo de Israel. Agora vamos aprender com os batistas. Os batistas acreditam que a membresia de uma igreja local deve ser composta. Ela é composta de um corpo misto? Olha, agora vai começar a diferença. É composta apenas por indivíduos que fornecem evidências confiáveis de que se arrependeram, frutos do arrependimento. Se arrependeram dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então não é somente um aspecto. Aquilo que eu posso afirmar da igreja invisível, em testemunho visível, eu devo afirmar sobre o crente. Tá? Então perceba que aqui não é simplesmente um aspecto, mas uma expressão. Muitos estudiosos batistas concordam que a membresia regenerada da igreja é um distintivo batista fundamental. E ele é tão fundamental que outros distintivos nós podemos ver sendo extraído, né? Ou podemos dizer enraizado neste, melhor colocando, como o credo batismo, que é o crer para pertencer. Tá? O crer para pertencer, ele está unido a este distintivo. O ser batista é crer em uma membresia regenerada. Nós temos então o credo batismo presente. Tá? Então, quando nós nos afirmamos batista, nós estamos dizendo, declarando este distintivo, o que cremos como igreja, o que cremos em nossa eclesiologia, que a igreja local é composta de crente apenas. Algumas declarações, Benjamin Kitt, e essa declaração está no livro A Glória de uma Verdadeira Igreja. Primeiro parágrafo. Uma igreja de Cristo, segundo a instituição do Evangelho, é uma congregação de cristãos piedosos, que como uma assembleia estabelecida e havendo primeiramente sido batizados, após profissão de sua fé, por acordo e consentimento mútuos, se entregam ao Senhor e uns aos outros segundo a vontade de Deus. Seguindo, se reúnem ordinariamente em um só lugar, aqui a gente já rejeita a ideia do desigrejado, né? Para um culto público e adoração a Deus. E o que ocorre neste culto público? Qual é a prática? Aquelas práticas que nós aprendemos que podem, que através dela nós identificamos a igreja verdadeira. Olha só, entre os quais a palavra de Deus e os sacramentos são devidamente administrados de acordo com a instituição de Cristo. Marcas de uma igreja verdadeira. Ponto para nosso tema de hoje aqui, parágrafo 2. A beleza e glória de tal congregação consiste no fato de que todas as pessoas que a formam são convertidas. Quem forma a igreja? Todas as pessoas que as formam são convertidas. Não é formada por um corpo misto, mas todas as pessoas que a formam são convertidas, ou seja, membresia regenerada no escrito de Benjamin Kitt. E a Confissão de Fé Batista de Londres de 1644, perdão. Jesus Cristo tem aqui na terra um reino espiritual, que é a sua igreja, a quem ele comprou e redimiu para si mesmo como uma herança peculiar. Declaração da confissão sobre membresia regenerada. Esta igreja é uma companhia de santos visíveis, não de um corpo misto, de santos visíveis, chamados e separados do mundo, pela palavra e o Espírito de Deus.
para a profissão visível de fé do Evangelho, sendo batizados nessa fé e unidos ao Senhor e uns aos outros por mútuo acordo no gozo, prática das ordenanças ordenadas por Cristo, seu cabeça e rei. Mais uma vez, são santos visíveis, chamados e separados do mundo, membresia regenerada. Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão Londrina, segundo parágrafo do capítulo 26 sobre a igreja. Todas as pessoas em todo o mundo que professam a fé do Evangelho e obediência a Deus por meio de Cristo, de acordo com isso, por meio de obediência, por meio de Cristo, de acordo com isso, e que não arruinam a sua profissão de fé por quaisquer erros de subversão do fundamento ou impureza de conversação, são e podem ser chamadas de santos visíveis, e dos tais todas as congregações particulares devem ser constituídas. Ou seja, mais uma vez aqui agora na Confissão Batista de 1689, presente também a membresia regenerada. Nós não temos aqui essa distinção, essa ideia de um corpo misto, mas sim de que o que nós podemos afirmar sobre a igreja invisível, podemos afirmar sobre a igreja visível através do testemunho da igreja local. Agora nós temos um documento mais novo, agora da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira de 1996, sobre a igreja. Vai dizer o seguinte, ela, na verdade, ela é bem resumida, né? E tem outros pontos que já nós nem concordamos com ela, mas aqui é interessante porque é bom colocar, porque nós vemos presente como uma marca dos batistas, tá? E como ela é uma bem mais resumida, ela já vai direto ao ponto. Igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas, tá? A Declaração Doutrinária da CBB, nós temos então esta marca batista, este distintivo batista de membresia de crente, igreja de crente, membresia regenerada. A igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Agora, voltando à palavra, o texto que nós lemos na abertura de Mateus 13, o joio e o trigo, refere-se à igreja. É isso que nós iremos ver agora, se nós conseguimos alicerçar a ideia de que a igreja neotestamentária é constituída por um corpo misto, e podemos colocar ela, entender e vê-la aqui presente nesta passagem. Nós fizemos a leitura dela do versículo 24 ao 30, agora nós vamos ler a aplicação, porque Jesus nos ensinou, Jesus explicou o significado dessa parábola, então nós vamos aprender com Cristo o seu significado. Mateus 13, versículo 36 ao 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando ele e os seus discípulos, disseram: explica-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Então nós temos um cenário de pregação do Evangelho. O campo é o mundo. Então nós já sabemos onde é o campo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, esses que foram regenerados. O joio são os filhos do maligno, esses que sempre existiram, irmãos. O inimigo que semeou o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Pensando na passagem do joio e do trigo, que ela se refere a uma parábola contada por Jesus no Evangelho de Mateus. Nesta parábola, Jesus fala sobre um homem
que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou o joio. O que é joio? Uma planta daninha que parece com trigo. Então, quando nós temos o joio que parece com trigo, é aqui que muitos vão entender que de fato é um ambiente da igreja, uma vez que o falso crente, ele vai ser em muitas coisas parecido com o crente verdadeiro. Então, o que as pessoas vão colocar? É impossível de muitas vezes diferenciar um do outro, então só o Senhor vai tratar isso naquele grande dia, porque tentar tirar, tentar arrancar por nossas próprias forças, nós iremos prejudicar o trigo. Quando as plantas começaram a crescer, os servos do homem perceberam que havia joio misturado com o trigo, e perguntaram se deveriam arrancá-lo. O homem, porém, disse, para deixarem ambos crescerem juntos até a colheita, porque arrancar o joio poderia danificar o trigo. Então, mais uma vez, mexer com a igreja, uma vez que tem joio, vai prejudicar a igreja, vai prejudicar os irmãos. Então, deixa que o Senhor lida, deixa que o Senhor trata. E o perigo desse entendimento, irmãos, é muitas vezes negligenciar a disciplina eclesiástica. É por isso que, muitas vezes, nós vemos um forte declínio moral no meio da igreja local. Na colheita, o joio seria separado do trigo e o joio seria queimado e o trigo guardado no celeiro. Essa parábola é uma lição sobre o julgamento final. Nós, quando olhamos para as Escrituras e nós vamos para o texto bíblico, nós vemos uma porção de julgamento de Deus, de juízo de Deus ao longo da história da redenção. Já no Gênesis, nós temos a serpente que semeou, né, a tentação e o homem cai. E nós temos já em Gênesis, em Caim e Abel, essa linhagem ímpia e piedosa. Esse texto, ele se trata da chegada do Evangelho, do reino de Deus que chegou, do sim e do não, e vem mais uma vez enfatizar que um dia o joio será julgado, que o injusto será julgado, tá certo? Haverá separação final desses que vivem e coexistem no mundo, tá certo? Mas nós já vemos isso ao longo da história das Escrituras, na história da redenção, com Caim e Abel. Depois nós vemos também com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Nós temos no juízo do dilúvio a mistura das linhagens piedosas e ímpias e o juízo de Deus no dilúvio. Então essa imagem, ela não é nova. Porém, a parábola do joio e do trigo está falando de um juízo final, aonde Deus lidará com isso de uma vez por todas. Se refere à igreja local? Então nós estamos vendo aqui que diretamente não, né? Por implicação, sim. Pode ser aplicado em algum sentido, sim, uma vez que sabemos que a igreja local, a igreja visível, ela sempre estará sujeita ao erro, como diz a Confissão de Fé Batista Londrina, ao ponto de poder tornar-se sinagogas de Satanás, mas não é o meio primário do que essa passagem está se referindo, pois ela diz que é o mundo, e aos justos e ímpios que coexistem no mundo, e o que o Senhor que tratará finalmente, trará juízo final a essa situação. Amém? Então, essa passagem, ela não é uma passagem que pode ser alicerçada à ideia de um corpo misto da igreja no Novo Testamento. E o que o Novo Testamento nos ensina? Vamos olhar alguns testamentos, uma vez que nós vimos que a parábola do joio e do trigo não se diz referente à igreja, mas sim ao mundo, e o que o Novo Testamento nos ensina. O Novo Testamento ensina que as primeiras igrejas incluíam apenas crentes, professos em sua membresia. Primeiro ponto, aprenda, grave aí, o Novo Testamento ensina que as primeiras igrejas incluíam apenas crentes professos em sua membresia.
E esses membros professos, qual é o padrão consistente? É que a conversão é anterior à identificação. É aquele crer e batizar. Crer para pertencer. E tem alguns textos em Atos dos Apóstolos que nós podemos encontrar este padrão presente na nova aliança. Mais uma vez repetindo para que a gente grave o padrão de que a identificação é anterior, que a conversão é anterior à identificação. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, aqueles que ouviram a pregação de Pedro, se arrependeram, creram. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Qual o padrão presente? Conversão é anterior à identificação. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Mais uma vez, aqueles que ouviram a palavra, aceitaram, mais uma vez, o padrão da conversão ser anterior à identificação. Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Quando nós temos o texto dizendo que foi feito muitos discípulos, o que está sendo apresentado para nós aqui é Mateus 18, o que o Senhor, o ide, né? Ou seja, aqueles que creem e for batizado. Mais uma vez, o padrão consistente é a conversão anteceder a identificação. Algumas passagens bíblicas para que a gente tenha em mente quem compõe a igreja visível. Quem faz parte da igreja visível? O bebê do crente, um amigo, pessoa que eu não quero desagradar porque ela não crê da forma que eu creio, nós encontramos inconsistência em sua fé, mas mesmo assim vamos manter em sua membresia porque nós não queremos magoar a pessoa ou porque nós queremos ter um número bom de pessoas. A Igreja de Cristo, irmãos, é um grupo de pessoas fiéis, não infiéis, não um corpo misto. E onde nós lemos isso? Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, uma expressão local. E fiéis em Cristo Jesus. Logo, quem é a igreja? Quem são os membros? Um grupo de pessoas fiéis. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, vai dizer o seguinte: por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aqui o texto está passando para que não exista comunhão entre o crente e o descrente, né? Seria como se pudéssemos afirmar uma comunhão entre o joio e o trigo, entre o jugo desigual, como diz essa passagem, e logo que nós aprendemos que o crente, a expressão visível da igreja local, é composta de pessoas separadas do mundo, pela palavra e pelo Espírito de Deus. Tá? Mais uma passagem agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Não há parte só que é batizada, todos nós. Em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado de beber de um só Espírito. Então, quem é o crente, quem é a igreja? São unidos ao Senhor e uns aos outros pelo batismo. Amém? Então, quando nós vamos ao Novo Testamento, primeiro ponto, antes do que nós vimos, nós aprendemos que a passagem do joio e do trigo não fornece-nos base para entender uma membresia mista. Nós vimos que o padrão apresentado principalmente em Atos dos Apóstolos é a conversão para a identificação, e nós temos algumas falas sobre a igreja que nos dá a entender que aquilo que nós afirmamos sobre a igreja invisível pode ser dita sobre a igreja visível a partir do seu testemunho.
Para os batistas, os argumentos bíblicos para a filiação infantil parecem mais baseados na tradição ou em um sistema teológico do que nas práticas das igrejas do Novo Testamento. Então, quando nós olhamos agora as Escrituras, olhamos o Novo Testamento, nós vemos o quê? Que o batismo infantil, ele é contrário à ideia bíblica do crer para pertencer. Logo, aonde que vai estar embasado a ideia de que os filhos dos crentes podem fazer parte da membresia da igreja local? Ou seja, em tradições, ou em um sistema teológico que não é tão consistente. Logo, não é nas Escrituras. Então, os batistas rejeitam o batismo infantil, rejeitam qualquer outra forma de admissão da igreja local que não seja de fato por uma conversão legítima. Vamos abrir em Jeremias 31. Vamos ler Jeremias 31, versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então aqui nós temos uma promessa da nova aliança, que está aqui, que é profetizado por Jeremias, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Então é uma comparação da nova com a antiga. Não conforme as alianças que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Para muitos aqui, para esse entendimento de um corpo misto, a nova aliança, ela é uma atualização, né? É um up 2.0 da antiga, e não uma nova de fato. Para os batistas, a nova aliança é nova mesmo. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, uma membresia regenerada. A nova aliança, a lei de Deus, é cravada no coração do crente. Mas será que a lei de Deus não estava presente no coração do Davi, do salmista, do Elias, dos 7.000 que não se dobraram a Baal? Sim. Onde está o diferencial? Também no coração lhe inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Agora aqui, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Aqui está a diferença. A nova aliança, a igreja não é composta de um corpo misto, não é um povo dentro do povo. A igreja é composta dos filhos da fé de Abraão. Somente a semente espiritual de Abraão compõe a igreja neotestamentária. Ou seja, uma promessa importante da nova aliança, profetizada em Jeremias 31, do 31 ao 34, é que todos os membros conhecerão ao Senhor. A ideia de um corpo misto é refutada. Teologicamente, a igreja de crentes é mais consistente com a nova aliança. E o evangelho que ele incorpora do que uma igreja que concede qualquer forma de filiação a não cristãos. Ou seja, os batistas rejeitam o batismo infantil, porque se entende que o filho compõe o aspecto visível, compõe a aliança, a administração da aliança do pacto da graça. Os batistas rejeitam porque entende que a igreja neotestamentária, ela é constituída dos filhos espirituais de Abraão, e que os filhos espirituais de Abraão creem para pertencer à conversão antes da identificação. Então eles rejeitam qualquer forma de filiação a não ser de cristãos, de uma igreja de crentes. Pensando no seguinte, visto como Calvino disse, nós concordamos, somente o Senhor conhece o coração e sabe verdadeiramente quem são os seus, mas entendendo que os batistas, aqueles que reformaram a reforma,
que nós cremos que andaram mais no sentido teológico, bíblico, do que os reformadores clássicos. Como então um batista diz que pode de fato conhecer um crente que verdadeiramente nasceu de novo, que é um convertido de fato? Historicamente, os batistas têm empregado duas práticas que auxiliam na busca pela igreja de crentes apenas. Então, os batistas entendem que por mais que a igreja invisível, só o Senhor a conheça, porque só o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor nos forneceu ferramentas para o recebimento da membresia, para que nós possamos de fato conhecer quem são os crentes. A primeira é a adoção dos pactos da igreja local. Pacto de membresia, primeiro ponto. Segundo, uma segunda prática, irmãos, muitas vezes que é intimamente ligada aos pactos da igreja, que é a disciplina restauradora. Primeiro, ferramentas que os batistas entenderam ser bíblicas para identificar o membro regenerado, pacto de membresia, disciplina restauradora. Sobre o primeiro, pacto eclesiástico. Um pacto eclesiástico, como uma série de promessas escritas, baseadas na Bíblia, promessas que os membros da igreja fazem voluntariamente, não é sob pressão, voluntariamente a Deus e uns aos outros em relação aos seus compromissos morais e espirituais básicos e prática de sua fé. Então, quando nós olhamos o pacto de membresia, o pacto de membresia não é uma mera repetição de palavras, não são palavras dadas ao vento. A igreja está por testemunha, invocamos solenemente o Senhor por testemunha. Aquilo que nós vamos falar, de fato, cremos que é o que entendemos ter ocorrido dentro de nossos corações pelo poder do Espírito. Ou seja, não é um mero papel que assinamos, não é um momento de meras repetições de palavras, mas é um compromisso mútuo. E o pacto de membresia, ele pressupõe membresia, classe de novos membros, entrevista pastoral, testemunho do Evangelho por parte daquele que diz crer em Cristo Jesus, tá bem? Então o pacto de membresia é essa ferramenta de recepção à membresia da igreja local. Porém, digamos que alguém anule o seu pacto por mau testemunho, por vida pecaminosa, e passe a ser um joio no meio do trigo, e passe a ser de fato um crente que está trazendo complicações à membresia local. Isso não é impossível, não negamos isso. Mas qual é a ferramenta que o Senhor nos deu para que a igreja regenerada seja protegida? A disciplina. A disciplina eclesiástica da igreja salvaguarda a regeneração da membresia da igreja, protegendo a sã doutrina e promovendo uma vida piedosa. Então, eu venho e tenho a ferramenta para receber o membro, a outra eu tenho a ferramenta para exortar, ensinar, restaurar e, se for o caso, expulsar da membresia, protegendo a sã doutrina e promovendo uma vida piedosa. Em todo sentido, ela vai promover vida piedosa e proteção da sã doutrina. Se o pecador exortado se arrepender, ganhamos o irmão. A ideia é restaurar o irmão caído. Se não se arrepender, ele será excluído. Então, de toda forma, está sendo promovida a vida piedosa. Duas ferramentas. Nós não estamos aqui como um meio de juízes, ao ponto de afirmarmos que eu conheço você e consigo sondar os seus corações. Quem faz isso é Deus. Porém, o Senhor nos deu ferramentas, à igreja local. E o que nós temos que entender como igreja local é isso, a nossa responsabilidade. O pacto de membresia e a disciplina eclesiástica não é uma responsabilidade somente do ministério pastoral, é da igreja. O Senhor deu à igreja essa ferramenta. Portanto, quando nós estamos recebendo uma membresia, nós estamos preocupados com o pacto, estamos preocupados com o testemunho daquele irmão, porque nós queremos proteger a sã doutrina e promover vida piedosa. Ao ponto de que nós estamos sempre nos aconselhando, com aconselhamento mútuo, nos exortando, convocando e chamando a ter uma vida diante do Senhor
e zelamos pela disciplina restauradora. Algumas afirmações batista. Podemos afirmar que a membresia regenerada tem sido marca essencial batista. Tá? Faz parte do que é ser um batista. Membresia regenerada. Faz parte da nossa eclesiologia. Nós não cremos em um corpo misto. Cremos que a igreja é constituída de crentes apenas. E por que ela tem sido uma marca essencial? Porque ela busca, em sua busca de estabelecer e preservar uma igreja pura. Ao longo do tempo, por entender a igreja como um corpo misto, nós podemos identificar de forma histórica um declínio moral. Muitas vezes nós argumentamos e ouvimos pessoas afirmarem o seguinte: essa igreja não tem relevância. Essas pessoas nem parecem crentes, elas vivem como as pessoas do mundo. Possuem uma boa teologia, mas vivem como os outros, não parece que de fato são cristãos. Ao longo do tempo, essa mescla, esse entendimento de um corpo misto, ela foi se deteriorando de tal forma ao ponto de nós termos que a igreja cai em um declínio moral. É claro que toda a igreja reformada crê na disciplina eclesiástica como um meio de pureza, porém, unindo uma membresia e um corpo misto, e o fato de negligenciar a disciplina eclesiástica, nós temos um declínio moral. Portanto, a membresia regenerada, ela vai, irmãos, fazer com que nós olhemos para as marcas da igreja com uma forma mais zelosa, mais piedosa. Ela vai aguçar a nossa visão bíblica sobre as outras marcas, de uma forma de que, em hipótese alguma, nós podemos abandonar a fiel pregação da palavra, a fiel administração dos sacramentos. Em hipótese alguma, podemos abandonar a disciplina eclesiástica, porque nós cremos em uma membresia regenerada, uma membresia composta de crentes apenas, os quais tenham sido batizados por sua profissão de fé, estejam pactuados com seu Deus e uns com os outros para viverem como Cristo ordenou. Quando nós falamos da igreja visível, nós falamos que nós estamos unidos a Deus, unidos a Cristo pela fé, e estamos unidos uns aos outros. E aquilo que nós podemos afirmar da igreja visível, afirmar da igreja invisível, afirmamos da igreja visível, por pública profissão de fé, pelo testemunho da igreja local. Ao longo da história, eles insistiram quanto à necessidade desse sinal bíblico. Por isso, em virtude de seu claro apoio bíblico, ou seja, nós aprendemos aqui, aprendemos que a Bíblia apoia a membresia de crentes. Portanto, incluímos essa marca, essa quarta marca, no critério de identificação das igrejas verdadeiras. Logo, as marcas essenciais diz o que a igreja é. As marcas de uma igreja verdadeira trabalha para o processo de identificar essas igrejas. Igreja regenerada, membresia regenerada, serve como um meio de identificação esta igreja. Amém? Algumas aplicações para nós, que a nossa ideia de crescimento de igreja local, ela não pode atropelar nenhuma dessas marcas. Ela não pode fazer com que nós, em detrimento de ter uma igreja cheia, pessoas, uma membresia numerosa, anulemos qualquer uma dessas marcas. Aprender e entender essas marcas não é só para que nós olhemos para o lado de fora de nossa igreja local e fiquemos taxando qual igreja é ou não é, mas para que nós olhemos para dentro de nós mesmos e nos identifiquemos como crentes de fato, olhando para essas marcas. Como eu sei que a minha igreja é constituída de fato por crentes, nós precisamos olhar para nós mesmos a partir dessa perspectiva
e nos identificarmos como uma igreja regenerada. Ou seja, a igreja não pode ser constituída porque eu gosto daquela pessoa, porque eu tenho simpatia por aquela pessoa, porque eu não quero magoar aquela pessoa, mesmo vendo que ela não está consistente com o seu testemunho, que a vida que ela vive não está de acordo com aquilo que ela está professando. E com isso, muitas vezes nós, em detrimento a agradar pessoas, não estamos preocupados em ter uma igreja de fato pura. Que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos preserve como uma igreja local e que não simplesmente usemos esses entendimentos para que a gente consiga identificar do lado de fora o verdadeiro do falso, mas que nós preservemos aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos, que é a nossa congregação, a igreja local que o Senhor nos deu e nos chamou a sermos responsáveis por ela. Amém.